Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente nessa nossa aula. Desculpe o pequeno atraso, mas hoje eu fiz um estudo que eu já tinha avisado para vocês que nós faríamos. Essa aula de hoje vai falar sobre a agógica musical ou cinética musical. Por que eu estou falando que eu tenho que falar disso novamente? Eu já fiz uma apresentação há algumas aulas anteriores de como que nós temos que manter o andamento e estudar para ter uma melhor divisão. Mas quando eu falo em agógica, ela vem de um termo de andamento ou algoge. Isso é conhecido como cinética musical, é um termo grego que significa movimento, tá? No Brasil nós conhecemos muito como andamento musical. Qual que é a diferença da agógica? A agógica ela mostra que você pode também, cada peça musical você pode ter um movimento interno desse andamento. Esse estudo que foi feito, já existem estudos anteriores do andamento de precisão. Nós temos sempre que nos lembrar do metrônomo, da precisão do metrônomo. Ele é que vai nos ajudar a definir o andamento. Geralmente são batidas por minuto, tá? Numa partitura vem sempre algumas definidas ou BPM, batidas por minuto. Tá? Por exemplo, 120, 60. Esse símbolozinho significa que a unidade de tempo tem 60 batidas por minuto. 120 é a metade, e assim você vai fazendo uma relação musical. O que é interessante é que o tempo transforma. Assim como existiam notas musicais maiores, que era a breve, a máxima e a longa, maior do que a semibreve em duração, e desapareceram com o tempo e surgiram novas figuras igual a fusa, semifusa, trifusa, quadrifusa, também nos andamentos isso acontece, nas agógicas musicais, nos estudos de agógicas musicais acontece. Gravíssimo, menor do que 40. Isso, gente, num tipo de estudo que depois eu vou falar sobre isso. No meu metrônomo mesmo, não existe abaixo de 40. Existem alguns estudos sobre andamentos que falam outros termos. Por exemplo, gravíssimo seria menor do que 19 BPMs. Na Maria Luísa Prioli, se você olhar, eles não estão nem definindo qual que seria o andamento. Ela coloca, por exemplo, gravíssimo, muito lento. Nem determina esses tempos. O que acontece? O metrônomo mecânico é uma grande referência que nós temos. Esse metrônomo mecânico. Ele, todo mundo já viu, principalmente quem mexe com música, já viu um metrônomo mecânico? Eu sou muito bom desenhista, tá, gente? Eu sou quase um Picasso desenhando. Aí, então vocês não incomodem muito com o meu desenho, não. Muitas pessoas já viram esse grande metrônomo antigo, que tem um pêndulo, que ele fica movimentando, e aqui no meio nós temos os tempozinhos, tá? Os tempos musicais. Quanto mais para baixo estiver esse desenho, mais lento vai ser essa velocidade desse movimento dele. Quanto mais acima estiver, mais rápido vai ser o movimento. Menor ele fica, mas ele sempre é constante, tá? Então esse mecânico, ele foi imaginado por Lully em 1710 e aprovado pela Academia de Ciências de Paris. Ele é uma grande referência que nós temos. Por quê? Existem alguns livros que falam que o gravíssimo é menor do que 19 BPMs. Se hoje em dia num metrônomo desse nós não temos nem menor do que 40, então para nós agora, o nosso tempo, o nosso temporal real agora presente, já não existe mais o gravíssimo. Mas existe o grave, que é de 40 a 47. Olha para vocês verem que o grave nem aparece na definição desse metrônomo meu, que eu não vou falar a marca, que nós preferimos guardar esse direito. Um dia que eles patrocinarem, nós falamos uma marca. Nesse metrônomo, o largo é de 40 a 60. O que implica? O que isso implica? Que as notas, a duração para considerar largo, de 40 batidas.
E quem vê, essa nota eu só dei um tempo, tá? Não dei 2 não. Tá bom? Vocês têm que ficar de olho nisso. Mas o que acontece? Em alguns livros falam que o grave é de 40 a 48. E que o grave é de 20 a 40. Aí sim, tá? Nessa determinação, esse livro já aparece o largo de 40, aqui fala que até 60. Mas nos livros que eu utilizei, fala que é de 48 a 58. Como que eu vou criar esse padrão? E isso foi uma coisa que me causou muito incômodo, e o Prates falava muito comigo, sabe, toma cuidado com isso, que a própria música também tem o seu ritmo interno. E que é o ritmo interno? Você vai sentir, quando você vê um termo largo, se está rápido a execução ou não. Vamos pensar, gente, o seguinte, quando muitos desses termos foram definidos, o carro mais rápido que existia no mundo era um cavalo ou uma carroça com 8 cavalos, que era coisa de gente que tinha mais poder aquisitivo. Imagina aquelas bonitas, como é que chama? Aquelas carroças bonitas que podiam levar 2, 3, 4, 5 pessoas, tinha que ter 8 cavalos. Aquilo é um máximo de velocidade. Aí nós surgimos a era revolucionária industrial, que vem o trem, vem Maria Fumaça, e aí começa. E aí nós começamos a fazer os carros em 1898, começam a surgir os primeiros carros, em 1890 os primeiros carros. Ou seja, esses tempos também se transformaram. Não é à toa que todos os 2 livros que eu já usei, nenhuma das definições está igual a esse metrônomo. E aí, como eu não tenho um metrônomo mecânico, eu gostaria que vocês, quem tivesse, põe para nós na nossa live, fale sobre isso. Quem tiver isso, mostre para nós também quais são as definições que no metrônomo mecânico existem. No metrônomo aqui, o largo iria até 60. Mas os livros de história tem largo de 48 a 58 e largueto para uns de 50 a 55, em outros livros apareceu de 59 a 65. Então, até aí seria o largo desse metrônomo. E aí ficaria assim o exercício, ainda largo, 3 e... Uma coisa, na hora que eu tacar um si bemol vai ficar mais bonito, porque isso aqui é um exercício de Fá maior. Tá bom? Então, mas isso é só um treino auditivo mesmo. O que acontece? Olha pra você ver, pra mim isso já seria muito mais do que largo. 60? Não concordo muito com esse metrônomo de 60 ser o largo não. Tá? O largueto nesse metrônomo está de 66 a 76. O adágio aqui, 60 a 66, largueto, acabamos de fazer. Mas o largueto aqui é de 59 a 65 e aqui é de 50 a 55. Esse chegou mais próximo, tá? Então, quando nós vamos estudar isso, nós temos que estar tendo referências também musicais. Nós temos que estar pegando vários livros para definir melhor esses sistemas. Não vou citar nome de livro nenhum para não fazer referência positiva ou negativa em relação a livros. Mas existem alguns livros antigos que já estão mudando e aí que eu encontrei essa grande diferença quanto aos andamentos, a cinética musical ou a gótica musical. E aí vamos. O adágio seria de 66 a 72. Aqui está mais ou menos parecido. Aqui não. Daqui para cá, gente, eu nem coloquei mais porque estava dando muita discrepância. Os mais comuns são esses andamentos, tá? Grave, largo, largueto, adágio, andante. Moderato, allegro. Olha, o moderato aqui é de 106 a 120. Ele é mais rápido o moderato aqui. Aqui está de 108 a 115. Sempre esse metrônomo está mais acelerado. Esses metrônomos mais modernos estão mais acelerados que muitas nomenclaturas de livros, tá? É o alegreto, de 116 a 119. E aí é que eu falo, uma hora eu não fiz isso hoje, mas agora até surgiu uma curiosidade também. E os metrônomos
do celular. Porque todo mundo confia muito no afinador do celular. Ele pega todo o som que tem externo, geralmente a afinação, não gosto muito do afinador de celular. E o metrônomo de celular? Qual que é a discrepância em relação a livros de história? Depois nós podemos olhar. Podemos até fazer uma live só sobre isso, para falar também sobre isso. O Allegro, daqui é de 120 a 139, é o nosso choro. Tá? Aqui o Allegro está de 120 a 168. O Presto, olha, aqui não tem nem o Vivace. Tá vendo que não tem classificações aqui? O Vivace 155 a 168, o Presto 169 a 180, o Prestígimo de 200 a 206. Mas existem alguns outros livros que aí eu vou falar também, que é o seguinte, existe o grave, gravíssimo grave, larguíssimo, largo, larghetto, adágio, adagietto, andatino, marcia moderata, que seria a nossa marcha, que é 83 a 85. E geralmente uma marcha realmente vai no máximo até 90. A partir disso já vira dobrado. Tocar marchas das bandas acima de 90 BPMs, batidas por minuto, já é dobrado, tá, gente? Moderato, 108 a 112. Allegro, mas não tropo. Quem utiliza muito Allegro, mas não tropo, Mozart. 116, 119, Allegro, 120, 79, Vivace, 140, 159, Alegrissíssimo, 168, 177, Presto, 180, 200 e Prestíssimo, 200 ou mais. Eu pegar músicas que são características de andamentos lentos e ficar acelerando não é viável. Acabou. Eu fico brincando muito que o arrocha, que é um ritmo que todo mundo gosta muito hoje em dia na música popular brasileira, nada mais é do que um bolero acelerado que fica tum prapa pum 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 prapa pum 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 prapa pum pum tum trata tum 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 trata. Ou seja, quando você pega um andamento e passa para outro, você muda até a característica da própria música. Você vai mudar a acentuação também por causa da velocidade. O acento continua no 1. Mas se eu pegar um bolero, vamos pegar aqui um exemplo clássico de um bolero que eu gosto. Um pouquinho. E é um bolero, gente, que eu toquei no meu casamento. Na verdade eu tentei cantar, sabe? Mas eu cantei muito mal. Eu puxei num outro tom, no final que eu fui cantar foi horroroso, mas a esposa apaixonou. Agora vamos lá. Quem quiser pegar um rio de arroz, descaracteriza a música. Muitas pessoas fazem isso, existem vários CDs que as pessoas pegam, transformam, fica bonito, sim, aceito, sim, tem vários CDs e DVDs com essas transformações. Mas elas têm que ser bem pensadas e bem feitas. Transformar a música clássica em choro, choro em samba. Tá, beleza, maravilhoso, mas tem que ser pensado. Não pode ser feito de qualquer forma, porque senão descaracteriza. Tem gente transformando valsa em bolero, bolero em samba, samba. Tá, bom, mas o andamento
e uma hora nós vamos falar gênero musical. Por isso que eles existem. A nossa aula de hoje então foi sobre isso, sobre a cinética musical ou agógica musical. Muito obrigado a todos vocês que participaram hoje. E nós também temos que pôr a última aula no YouTube, que ainda não conseguimos, eu não consegui passar do celular para o computador e colocar no YouTube. Eu estou até pensando se eu vou continuar fazendo essas aulas ao vivo de teoria musical ou se direto eu já vou colocar no Descomplicando a Teoria Musical. Por favor, me ajudem divulgando a nossa página Aleton Silveira no YouTube. Ajudem se inscrevendo, pedindo os amigos para se inscreverem, porque nós precisamos de 1000 pessoas, de mil inscritos. Ajudem, por favor, e compartilhem essas aulas. Muito obrigado, e quem quiser continuar conversando mais um pouquinho, nós estaremos agora com vocês. Obrigado, gente. Até mais. Abração.